Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, irmãos, estou aqui mais uma vez, fazendo mais um vídeo. O tema desse vídeo, que é os Evangelhos Apócrifos, foi uma sugestão do amigo meu da Escola Santo André de Santana, Luiz Felipe. É um tema que interessa a ele deu como sugestão, vários outros colegas da Escola Santo André apoiaram, então eu resolvi fazer esse vídeo em relação a isso. Bem, falam horrores a respeito dos Evangelhos Apócrifos. Olha o que botam em cima da igreja por causa desse termo Evangelhos Apócrifos não tem cabimento, Então, nós temos, para a gente começar a entender isso, vamos esmiuçar. Eu tenho livros, que a palavra evangelho vem do grego, evangelion, que significa boa notícia. No sentido cristão, essa palavra passou a designar tudo que Jesus fez e disse, Ou seja, por isso que o nome é Evangelho de Cristo. São todos os ensinamentos, tudo aquilo que Cristo fez e ensinou, A gente está se referindo à vida dele, mas não somente à vida dele, porque está se referindo principalmente ao que ele fez e ensinou, Então, Jesus Cristo é a própria palavra do Pai, O Papa Bento XVI dizia que o catolicismo não é a religião de um livro, e sim de uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra, ele veio até nós. Então, nós temos dois tipos de evangelho. Nós temos os evangelhos canônicos e os evangelhos apócrifos. Evangelhos canônicos são aqueles que estão no cânon da Bíblia, que a igreja colocou no cânon da Bíblia. E os evangelhos apócrifos são aqueles, que a igreja não colocou, no cânon da Bíblia. Bem, irmãos, a decisão, é preciso a gente entender o seguinte: quando Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, a Bíblia não estava pronta, e ele não deu ordem aos apóstolos para se fazer. O que aconteceu foi o seguinte: a ordem dos fatos, e eu estou aqui em cima do documento que a gente tem no Denzinger, nesse compêndio aqui, no parágrafo 4404, que a etapa, de formação dos evangelhos se dá em três: de Jesus aos apóstolos, dos apóstolos às comunidades cristãs antigas e das comunidades cristãs antigas aos evangelhos. Ou seja, nós vamos passar por três etapas. Jesus ensina aos apóstolos. Os apóstolos pregam fielmente aquilo que Jesus fez e ensinou. E aí, num determinado momento, a comunidade percebe a necessidade, os apóstolos percebem a necessidade de colocar por escrito, até para que essa mensagem pudesse ser levada mais longe e se reproduzisse exatamente aquilo que os apóstolos tinham visto e ouvido, E quem é que dá essa garantia? A garantia de tudo na igreja vem de uma coisa chamada Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que desceu em línguas de fogo no dia de Pentecostes. É claro, isso é muito claro. A gente tem, os apóstolos, eles não permitiram que a mensagem de Jesus Cristo se propagasse aleatoriamente. Eu separei aqui um exemplo, em Atos, capítulo 8, versículo 14,
diz o seguinte, que quando os apóstolos souberam em Jerusalém que a Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João para lá, para formar a respectiva comunidade. Esta mesma passagem nos diz que quando Pedro e João lá chegaram, não tinha descido sobre eles o Espírito Santo, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Pedro e João impõem as mãos, imediatamente desce o Espírito Santo. Ou seja, o próprio Espírito Santo agia somente tendo como instrumento aqueles a quem o Senhor Jesus tinha deixado para seguir com sua missão. Então, quem dá os caminhos, quem diz a verdade na igreja, é o Espírito Santo através dos sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Bem, tendo dito isso, né, eu quero... os evangelhos canônicos são aqueles que estão no cânon da Bíblia. Então, eu preparei uma definição bem técnica de evangelhos apócrifos para a gente destruir esse mal que o demônio usa e que o mundo usa para assolar o coração de tantos católicos, ou de tantos cristãos, de uma forma geral, né? Evangelhos apócrifos são aqueles livros que foram escritos pelo povo de Deus. Então, que fique claro, os evangelhos foram escritos pelo povo de Deus. A igreja nunca negou isso e nunca vai negar. Mas que não foram considerados pelo magistério da igreja como revelados pelo Espírito Santo e, portanto, não são canônicos, isto é, não fazem parte do cânon da Bíblia. O magistério da igreja é todos os bispos do mundo inteiro junto com o Papa, e a unção do Espírito Santo desce sobre eles para que eles tenham discernimento do que é e do que não é. Então, o que levou a igreja, a levar... Quais foram as razões, que o Espírito Santo apontou aos bispos para não levar, tornar canônicos os outros evangelhos que não sejam os de Mateus, Marcos, Lucas e João? As razões são as seguintes: eles são muito fantasiosos sobre a pessoa de Jesus e outros personagens bíblicos, além de possuírem até heresias como o gnosticismo. Aqui, o gnosticismo é o maior problema, porque eles queriam impor determinados livros, e eu estou aqui no documento com o primeiro concílio de Constantinopla, porque até o ano de 381 não se tinha batido o martelo, ou seja, o povo foi escrevendo. Isso não significa que tudo que se escreveu estava correto e que era de acordo com a história verdadeira, com aquilo que os apóstolos tinham visto e ouvido, que Jesus tinha ensinado aos apóstolos. São quase 400 anos entre a morte de Jesus e a decisão do cânon da Bíblia. Então, o primeiro concílio de Constantinopla, que foi o segundo ecumênico, foi em maio, de maio a 30 de julho de 381. E aí, a gente tem aqui, no parágrafo 179 do Denzinger, a gente vai ver aqui uma lista de livros do Antigo Testamento, ou seja, está definido aqui o cânon da Sagrada Escritura, Vem os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento, no qual inclui os evangelhos e as cartas. Então, gente, como se deu isso aqui? Não foi a igreja que manipulou nada, não. Existem evangelhos apócrifos do Antigo Testamento, mas ninguém fala disso, que não interessa. Existem muito mais existem muitos livros apócrifos do Antigo Testamento, mas ninguém cita. Eu separei aqui, de acordo com o professor Felipe Aquino, no site da editora dele, a editora Cleofas, segundo ele, os evangelhos apócrifos são o Evangelho segundo os Hebreus, que é agnóstico,
o Evangelho de Tiago, que narra a história do nascimento de Maria, o Evangelho de Pseudo Tomé, o Evangelho de Pedro, que contém a heresia chamada docetismo, né? Aqui a gente já vê uma incoerência. Por que haver um Evangelho de Pedro, se Pedro é quem está por trás do Evangelho de Marcos, né? O Evangelho de Nicodemos, o Evangelho de Ebionitas ou dos 12 apóstolos. Por que os 12 apóstolos fazerem evangelhos juntos, né? Cada um viu a coisa de uma perspectiva diferente. Evangelho segundo os egípcios, Evangelho de André, Evangelho de Filipe, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Barnabé. Esses últimos, principalmente, são dos séculos 2 e 3, ou seja, eles vêm muito depois da morte e ressurreição de Cristo e da morte do último apóstolo, que foi São João. Então, o que aconteceu aqui, gente, foi graça, foi unção, é bênção. Não existe maracutaia na igreja. Não estou dizendo aqui que não existam erros na igreja. Eu estou dizendo aqui que em questões de fé e moral, a igreja é infalível, porque o Espírito Santo, aquilo que Jesus fez e ensinou, o Espírito Santo é o guardião. Então o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e automaticamente discerniu, ajudou eles a discernir o que era para ser colocado na Bíblia e o que não era para ser colocado na Bíblia, o que era inspirado pelo Espírito Santo e o que não era inspirado pelo Espírito Santo. Então, de 381 para frente, se definiu, né, os livros que compunham o cânon, ou seja, os livros que eram sagrados, do Antigo e do Novo Testamento. Tá? Então, é importante a gente ter isso para a gente não ter a nossa fé atacada, né? A gente não ficar aqui tendo dúvidas em relação à nossa fé por causa de acusações infundadas, porque os hereges, eles queriam colocar muitas heresias, os gnósticos, os docetistas, eles queriam tudo lá no Concílio de Constantinopla. E os bispos não permitiram. Mas por que os bispos não permitiram? Porque foi o Espírito Santo que desceu sobre eles e mostrou para eles a verdade, porque o Espírito da verdade só vem com o Espírito Santo. Então, a igreja, ela manteve esses escritos, que hoje chamamos de evangelhos apócrifos, simplesmente porque eles foram escritos pelo povo de Deus e têm informações históricas. Por exemplo, sabemos que o nome, né, dos pais de Nossa Senhora é Ana e Joaquim por causa de um evangelho apócrifo. Então a igreja manteve os evangelhos por causa disso somente. E quem discerne e quem decide na igreja é o Espírito Santo. Quem manda na igreja não é o Papa é apenas um instrumento, os bispos são instrumentos do Espírito Santo. Em questão de fé e moral, nunca houve, não há e nunca haverá nenhum erro na igreja. Erros pessoais das pessoas é diferente. Erros de um papa, erros de um bispo, de bispos, de padres, isso é uma coisa. Mas em questão de fé e moral, a nossa igreja é integralmente perfeita. Porque isso é um dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu que as forças do inferno nunca iriam prevalecer sobre ela. Então, só para a gente concluir, né, os apóstolos não deixaram nada acontecer sem a sua supervisão. Em Atos 8,14, a gente tem claramente, quando eles sabem em Jerusalém, os apóstolos sabem em Jerusalém que a palavra de Deus chegou na Samaria, vai Pedro e João para lá. Os novos cristãos lá tinham recebido o Espírito Santo, mas não tinham, eles tinham sido batizados, mas o Espírito Santo não tinha descido sobre eles.